Romanos 1, versículo 16. Todos têm? Diz assim as Escrituras: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mais uma vez a palavra do Senhor diz: pois não me envergonho do Evangelho. Por quê? É o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós estamos falando e falamos desde a semana passada de evangelismo aqui no bairro. Vamos evangelizar com foco nessas conferências, mas o foco maior do evangelismo é a salvação. E nada melhor para que uma pessoa entenda que ela precisa de Deus do que apresentar o evangelho puro, sem adulteração, apresentar a palavra do Senhor, que é o dínamos, palavrinha que nós conhecemos para dinamite. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, isso é muito sério, porque quando nós falamos de evangelismo, surge uma tendência muito forte, naquele momento de evangelizar, naquele momento de evangelização, falarmos muito, mas muito do que Deus fez nas nossas vidas, do que expressar a palavra dele para a pessoa que precisa conhecer a Deus. Eu falo isso porque é tentador, irmãos. Não tenho dúvidas disso, que Deus tem feito grandes coisas na sua vida. E você quer dizer ao mundo o que Deus tem feito na sua vida. Mas o que Deus fez na sua vida, Ele fez na sua vida. Não quer dizer que a mesma coisa, da mesma forma, Ele vai fazer na vida de outro. É por isso que Paulo tinha convicção e ele não se envergonhava da pregação, porque ele pregava o quê? O Evangelho. Encontramos o Evangelho onde? Na palavra de Deus. Isso é muito sério. É muito sério, porque a palavra do Senhor, se você avançar um pouco para Hebreus, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, como queiram, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus 4, versículo 12. Diz assim as Escrituras, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E olha o que ela faz, o que a palavra de Deus faz. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não adianta eu focar no evangelismo ou pensar que as pessoas que não conhecem a Deus vão se deixar levar, ou quebrar o coração, por aquilo que Deus fez na minha vida, por todo o milagre que Deus fez na minha vida ou na sua vida. Não funciona. Talvez no momento a pessoa até fique maravilhada. Olha que tremendo Deus fez na sua vida. E comece a buscar ao Senhor por aquilo que Deus pode fazer, e não por aquilo que Deus é. E isso é muito sério, irmãos. E tem acontecido, muitas pessoas têm largado de mão o estudo das Escrituras. As pessoas têm focado justamente porque sabem falar bem, porque tem um bom testemunho para dar, e isso cativa as pessoas, e é isso que vai fazer com que o outro que não conhece a Deus se achegue mais ao Senhor. Não vai. O meu testemunho, o seu testemunho não penetra como a palavra penetra. O milagre que Deus fez na minha vida e fez na sua vida não é tão suficiente para convencer alguém. O que convence o homem é o poder da palavra, é o poder do Evangelho. E eu falei aqui, talvez Deus mandou essa chuva porque Deus queira, Deus está querendo que você saiba dessas verdades antes de evangelizar. Você vai ser tentado a dizer: olha, Deus fez isso na minha vida, Deus é bom, Deus pode fazer isso na sua vida. Mas e se Deus não quiser fazer o que Ele fez na sua vida, na vida daquela pessoa? Ah, pastor, para com isso. Não, é uma verdade. Eu não sei se eu já falei aqui, mas é interessante que certa vez uma pessoa entrou numa cadeira de rodas
numa determinada congregação. E aí o diácono foi lá auxiliar a pessoa e disse: olha, você veio hoje porque Deus te trouxe aqui. Deus quer fazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer com que você saia dessa cadeira e ande hoje para a glória dele. A pessoa que estava sentada disse assim: não, eu não vim atrás disso. Eu conheço a Deus. Eu tenho orado ao Senhor para que Ele continue fazendo a vontade dele na minha vida. Se eu estou na cadeira de rodas, é porque Deus ainda quis que eu estivesse na cadeira de rodas. E aí aquele diácono olhou na hora e disse: não, mas você é homem de pouca fé. Você tem que crer que Deus vai te tirar daí. Ele: não, mas eu creio, eu conheço a Deus. Deus é infinitamente melhor do que apenas me tirar dessa cadeira. Eu sei que Ele pode me tirar, mas se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Eu conheço Deus, o Deus da palavra. Eu sei o que a palavra pode fazer na minha vida. Eu vim aqui apenas para adorar o Senhor. E aquele diácono insistindo. E ele, para não brigar, porque a questão disse: tudo bem, o irmão continue orando por mim, mas não ore para eu levantar da cadeira, não. Ore para que Deus faça a vontade dele. Era um conhecedor da palavra. E mais, era um conhecedor de Deus. Mas você vai ser tentado a dizer o que Deus fez na sua vida, o que Deus pode fazer. Não quero dizer que isso não seja importante, irmãos. É importante, mas somente a palavra é que penetra no coração. Somente a palavra é que é o poder de Deus. E Paulo sabia muito bem disso. Não somente Paulo sabia disso, e ele sabia porque Jesus ensinou a esse respeito. E Jesus contou muitas histórias. E nós conhecemos essas histórias como parábolas. Mas tem uma história que está lá em Lucas. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 16. Muitos conhecem bem essa história, até entendem como uma parábola. Parábola não é, porque aqui envolve nomes reais, pessoas reais, lugares reais. Não era apenas para ilustrar algo, mas era uma história real. A história do rico e Lázaro. Falei numa outra oportunidade aqui com outro foco, mas como a palavra de Deus ela é viva, eu quero abordar justamente o poder da palavra de Deus no evangelismo. O poder do evangelho que Paulo tanto mencionou nas cartas que ele escreveu. Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Todos têm? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a partir do 19. Havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A abordagem de hoje nesse texto é que não adianta testemunho, não adianta grandes sinais para tentar convencer alguém. Jesus está mostrando que mais importante do que isso está na palavra de Deus. Ele repete
Quando há uma repetição nas Escrituras, eu sempre falo isso, para que você entenda muito bem. Deus não errou. Deus quer que eu e que você saiba que isso é importante. Há uma repetição, esse homem implora. Eu te imploro que mandes a minha casa paterna. Ele está preocupado com os irmãos dele. E ele sabe do tormento que ele está passando naquele momento. Irmãos, isso é uma história. Não é uma parábola, não é uma ficção. É uma verdade. Aquele homem está em tormentos. E ele diz, olha, eu perdi o tempo da minha vida, é verdade, agora estou aqui sofrendo. Mas pai Abraão, se você mandar que um morto ressuscite, vai impedir que a minha família, os meus irmãos venham para onde eu estou. E ele diz, não. Ele tem a lei e os profetas. Tem Moisés e os profetas. Eles têm a palavra de Deus. Que eles ouçam. Não, pai Abraão, não. Tem que ser algo sobrenatural. É um testemunho ali. Eu não falava, voltei a falar. A minha mão era ressequida. De repente, Deus fez um milagre. Eu tinha um carro, agora eu tenho 5 carros. Eu tinha isso, agora eu tenho muito mais do que aquilo. E isso é suficiente. E as pessoas bebem isso. As pessoas buscam isso. Porque estão buscando o que Deus pode fazer, não estão buscando o Deus que pode fazer essas coisas. E sabiamente, quando Jesus conta essa história, é para demonstrar que não adianta testemunho. Não adianta somente o testemunho. O testemunho mexe com o sentimento, mexe com a emoção. Mas o que penetra, o que é poder de Deus é a palavra dele. Quando você for evangelizar, quando você for falar, você tem que ter isso em mente. Que é a palavra de Deus que vai ficar. Porque a palavra de Deus é o poder dele. Agora, irmãos, em Romanos, se você avançar, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Versículo 17. É porque nós somos tendenciosos, nós somos falhos e nós queremos resultados. Aí pensamos assim, nós podemos acrescentar alguma coisa. O testemunho é legal, vamos fazer um momento de testemunhos, porque junto com a palavra do Senhor, isso mexe com as pessoas. Irmãos, a Bíblia ela é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Não precisa de muita coisa, não precisa de nada. Ela é suficiente porque é o poder de Deus. Romanos 10, versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pelo quê? E ouvir o quê? Não é ouvir testemunho. Mais uma vez, não me entendam mal. Testemunho é importante? É. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, você tem garantias que ela tem o poder de dar fé. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Não ache, não pense quando você estiver evangelizando aqui, você que fez curso de evangelismo, você que está pronto para evangelizar, não pense que isso é suficiente apenas no seu testemunho, mas a palavra do Senhor. Pregue a palavra, fale da palavra. Pregue o evangelho, porque é o poder de Deus para salvar tanto o judeu quanto o grego. É a palavra de Deus quem salva, até porque o mesmo Paulo, quando escreveu aos crentes em Éfeso, ele disse que nós somos salvos por meio da fé. A palavra está dizendo aqui que a fé vem pelo ouvir, mas é ouvir a palavra de Deus. Eu fui salvo pela fé, e essa fé, que uma vez eu ouvi a palavra de Deus, não veio de mim mesmo. A Bíblia fala, é dom de Deus. Tudo isso, irmãos, porque ainda assim, pela fraqueza do coração humano, as pessoas se orgulham quando estão dando testemunho. Talvez você diga, isso é impossível, é verdade. Eu observei, nunca mais presenciei, mas em alguns momentos, algumas igrejas organizando para ter um momento culto do testemunho. Fala-se muito da vida passada, o tempo todo, a pessoa fumava, bebia, cheirava, era isso, aquilo, outro, e aí fala a história da vida toda.
Mas Jesus entrou na minha vida, amém, glória a Deus, aleluia, eu sou curado, tal. Acabou. O intuito era mostrar o que ela era no passado, não mostrar quem Deus é. Ah, mas Deus fez um milagre? Fez. A pessoa foi salva? Glória a Deus. A gente não julga a salvação. Mas ela não foi salva por um testemunho. Ela foi salva porque ela ouviu a palavra de Deus. Ela ouviu o poder de Deus entrando. Entrou no ouvido, penetrou na alma. E converteu. Convenceu ela primeiro de que era pecadora. E depois converteu. Porque é assim que a palavra de Deus fala. Eu contei aqui a história de uma senhorinha, Anã, uma anãzinha. Ela saiu para evangelizar e ela simplesmente chegou no ouvido do rapaz que estava nas ruas, o mendigo, e falou: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. E aí xinga ela e chota ela. Depois de 3, 4 anos ele está na igreja, porque a palavra martelava a cabeça dele. Não sai da minha cabeça, não sai que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Agora, se ela contasse: olha, eu sou pequenininha, mas eu sou uma pequenininha retada, eu tenho pegado a palavra, eu não paro, ninguém me segura, eu sou agitada, que era o que ela era. É bonito, é, mas o que ficou foi João 14,6. A palavra. Faça um voto com Deus quando você for evangelizar, memorize versículos. E aí chegue para a pessoa e diga assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Ah, eu não quero ouvir a palavra de Deus. Não, é coisa rápida. Eu não quero que você vá para a igreja tal, não defenda a igreja em nome de Jesus. Deixa eu falar aqui de púlpito. Não defenda a igreja, a minha igreja é certa, a igreja Batista Esperança é certa. Não faça isso. O que salva é o poder de Deus na palavra. Fale a palavra para a pessoa e espere. Deus vai fazer alguma coisa, a palavra não volta vazia. Ela não volta vazia. Talvez a pessoa não venha na igreja, mas a palavra vai ficar martelando, porque a palavra ela penetra no coração da pessoa. Jesus mesmo disse, volte lá para João. João capítulo 5. João, o Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 24. João 5, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, olha o resultado, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para o quê? E você, como ama as pessoas que não conhecem a Deus, claro que você está preocupado, você está preocupada com isso. Não espere que a pessoa saia da morte para a vida com o seu testemunho. Não espere, mas espere que a pessoa saia da morte para a vida falando a palavra, pregando a palavra de Deus. Irmãos, vocês não fazem ideia do poder que vocês têm nas mãos. Se vocês fizessem ideia, noção, estava todo mundo pregando debaixo de chuva. Não temos noção que isso aqui é poder de Deus. Não temos a mínima noção. Quando Paulo fala que é poder de Deus. Pense em alguém que você está orando há muito tempo. Alguém com o coração bem duro. E parece que nada acontece. Talvez você até já tentou pregar para essa pessoa. Mas a pergunta é: o que foi que você pregou? O que foi que você pregou? Também não quero dizer com isso que todo mundo que você pregar vai ser salvo. Quem fez o curso de evangelismo sabe que não é assim que funciona. É orar ao Senhor, pedir sabedoria a Deus, pedir para que Deus coloque as palavras dele nas nossas bocas, pedir para que Deus coloque as pessoas que Ele quer salvar no nosso caminho. Tem todo um processo de organização, porque Deus é um Deus organizado. Mas pense comigo. Pense nessa pessoa com o coração bem duro. Deus pode transformar essa pessoa. Aquela pessoa que você disse assim, ó, ali nem Jesus, e muitos dizem, nem Jesus salva ali. É muito dura. Deus pode salvar. Deus pode salvar com uma sombrinha que caiu, não se assuste, uma vassoura que caiu. Deus pode salvar. Hoje nós tivemos aqui, algumas pessoas podem pensar que foi um incidente.
Um carro foi furtado aqui, de dia, à luz do dia. Ah, mas aconteceu isso, meu Deus, e agora? Deus sabe por que aconteceu. Deus não permite nada. Aí eu estava falando com algumas pessoas. O que eu sinto, o que me dói, é que essas pessoas não sabem de quem foi o carro. Não sabem onde se meteram. Não sabem que se meteram com filho e filha de Deus. Não tem noção. Aí meu coração aperta. Porque Deus, Ele age. Ele age na vida dessas pessoas. Aí o que a gente faz? Temos que orar logo por essas pessoas, esses dois jovens que furtaram esse carro. Porque quando a mão de Deus pesa, mas pesa. E aí a gente tem que orar. Estava conversando com o Wellington. A situação que a gente passou no passado, o que vinha nas nossas cabeças era justamente isso. Eles não sabiam o que estavam fazendo quando assaltaram a gente. E fomos identificados como filhos de Deus. Somos filhos de Deus, somos cristãos. Ah, é cristão? Porrada. O Wellington cai de um lado. O rapaz não faz isso? Cai do outro. Mas aí a gente orou, passamos a madrugada orando, estudando, porque nós tínhamos uma prova para fazer, e orando pela vida daquelas pessoas. Elas ouviram alguma coisa. Esses jovens que roubaram o carro hoje, eles precisam ouvir a palavra de Deus rápido. Porque eu não sei o paradeiro daqueles jovens, o que Deus deve ter feito com eles. E o que Deus pode fazer com esses rapazes que furtaram o carro. Aí a gente tem que amar essas pessoas e a gente vai dizer simplesmente, olha, Deus pesa a mão, Deus vai fazer isso. Não, é pregar a palavra. Pregar a palavra de Deus para que haja conversão, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. É isso que nós precisamos fazer. Em outro ponto das Escrituras, o próprio Paulo, ele usou o casamento para ilustrar a obra da palavra de Deus em salvar, mas não somente salvar, mas purificar. Se você abrir lá em Efésios, nós até falamos um pouco sobre Efésios hoje de manhã, com relação à submissão. Se você abrir em Efésios 5, um texto muito usado em casamentos. Mas olha que tremendo nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Efésios 5, 25 e 26. Efésios 5, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a em vista, tendo-a purificado por meio do quê? Pela palavra. Poder de salvar, poder de purificar, que a palavra tem. Lá em Tiago, se você abrir sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 18. Tiago 1, versículo 18, olha o que diz a palavra do Senhor. Tiago 1, 18. Olha o que dá novo nascimento. Tiago 1, 18. Pois segundo o seu querer, ele fez o quê? Nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como o quê? Poder da palavra de Deus em gerar de novo. Muitas pessoas aqui no Vale dos Lagos não conhecem a Deus, ao Deus da palavra. E você que está aqui hoje conhece a Deus. Mas você não pode apenas confiar em tudo, somente porque Deus tem feito coisas na sua vida. Você tem que pregar a palavra para essas pessoas. Você tem que mostrar que Deus ama, que Deus é o Deus da palavra. Tem que falar para essas pessoas para que Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra dele, para que essas pessoas venham a nascer de novo, venham a ser geradas de novo. É isso que nós precisamos fazer o tempo todo. Jesus está voltando, coisas estão acontecendo. Ontem eu assisti um filme e me indicaram. Aí eu fico pensando de onde é que eles tiram essa ideia. O nome do filme é O Preço do Amanhã. Não sei se vocês já ouviram falar. As pessoas, quando chegam a 20 a 25 anos, elas têm um relógio digital no braço, preso, embutido na pele. E esse relógio ele começa, ele dispara. As pessoas não têm mais dinheiro. Elas pagam com o tempo. As pessoas foram modificadas geneticamente, então elas podem viver eternamente, o corpo não envelhece. Mas aí tem uma linha de pessoas que comandam o tempo.
e tem muito tempo para gastar, para vender, para barganhar o tempo. E as pessoas mais pobres, elas vivem no máximo 30, 40 anos. E elas têm que trabalhar para esses ricos. Então o que acontece? Os ricos vivem milhares e milhares de anos sem envelhecer. Aí eu fiquei pensando, de onde é que eles tiram essa ideia de marca no braço? E de viver sem envelhecer? A Bíblia fala que no milênio vai ser assim. Não haverá jovem, não haverá velhos de 100 anos. Porque as pessoas viverão muito. Aí eu fico pensando, da onde é que eles tiram essas ideias? Imagine que o ímpio procura conhecer as Escrituras e o cristão que deveria se aprofundar mais para anunciar as pessoas fazem pouco caso do dínamos, do poder de Deus para salvar. E aí você ora, você jejua e nada acontece. Experimente usar a palavra do Senhor. Dê um basta, diga, já chega, a partir de hoje eu vou chegar para o meu ente querido, para o meu vizinho e vou deixar um versículo. Olha, Senhor, olha, a palavra é muito extensa, eu não sei o que fazer, me mostre, Senhor. Claro que você também não vai fazer aquilo que eu já falei aqui, né? Abrir assim uma casa e botar o dedo, não faça isso. Busque intimidade com o Senhor, medite nas Escrituras, que Deus, no momento certo, no seu estudo da palavra, o versículo ele vai saltar nos seus olhos, e você vai dizer, é isso que Deus quer. Deus está falando comigo. Aquela pessoa precisa saber disso. E quando esse versículo saltar, você fala para o seu chefe, você fala para o seu vizinho, você fala para o seu parente que não conhece a Deus. Olha, tem algo de Deus aqui para você. Diz assim a palavra, abra a palavra. Olha, diz assim a palavra, espere. Alguma coisa vai ser feita. Ele não vai aceitar no momento, mas alguma coisa vai ser feita. Porque Deus diz, a minha palavra não volta vazia. Não volta vazia. O próprio Pedro declara isso. Abra lá na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. A partir do versículo 23. 1 Pedro 1, a partir do 23, perdão. 1 Pedro 1, 23, diz assim a palavra do Senhor: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Percebam que todos eles tinham consciência disso. Que não é só testemunho, que não é só ação de Deus na vida própria, mas sim poder da palavra para convencer, poder da palavra para converter, poder da palavra para gerar de novo. E aí talvez você se depare com uma pessoa com o coração tão duro. Abra em Atos 16. Você vai se deparar com alguém, seja com o coração bastante endurecido. Olha que exemplo tremendo, como a palavra de Deus funciona e como não existe coração tão duro que não possa ser moldado pela ação de Deus. Atos 16, versículo 14. Lembram de Lídia? Atos 16, versículo 14. Imagine que a igreja estava em expansão, palavra do Senhor proclamada, mas certa mulher, versículo 14, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha só, nos escutava. O Senhor fez o quê? Lhe abriu o coração para quê? Para entender as coisas que Paulo dizia. Percebam, a fé vem pelo ouvir. Era uma mulher temente a Deus, mas Deus abriu o coração dela para entender
entender o que Paulo pregava. E Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse: irmãos, quando vim ter convosco, não usei de sabedoria vã, mas a minha palavra consistia em demonstração do poder no Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em palavras humanas, mas se apoiasse no poder de Deus. E aqui os homens estavam pregando, e aquela mulher temente a Deus talvez não entendia muita coisa das Escrituras, e Deus vem então do coração e prepara o coração dela para entender a palavra do Senhor. É só você querer. As portas estão aí, a seara é grande, poucos são os obreiros. Nós temos muitos obreiros e obreiras aqui que podem falar de Deus, que conhecem pelo menos um versículo e que podem proclamar as verdades da palavra de Deus para as pessoas que não conhecem. O que é que você vai fazer com tudo isso? Conferência de aniversário chegando. Tem 2 semanas que você recebeu um convitezinho. Você pegou o convite. Eu não saí perguntando a ninguém como foi que saíram distribuindo. Mas eu espero em Deus que você simplesmente não tenha dado o convite. Eu espero em Deus. E talvez você fique aí um pouco desesperado ou desesperada, porque se você fez isso, a pessoa está falando com você agora. Mas não é motivo de desespero. Você pode dizer para Deus: olha, Senhor, eu dei o convite, eu não falei, mas eu me lembro da pessoa que eu dei. E eu também creio, não somente no poder da palavra, mas eu creio no poder da oração. Eu vou orar por aquela pessoa, Senhor, que eu não tive coragem na hora de falar, mas eu vou orar por aquela pessoa que eu dei o convite. E você que distribuiu o convite, você que evangelizou, eu quero desafiar você nessa semana. As conferências de aniversário começaram na sexta-feira, 19h30. Eu quero desafiar você a lembrar a pessoa que você deu o convite. Foram 3 convites por família. Então não é possível que você não lembre da pessoa que você deu. Eu quero desafiá-la a orar por essa pessoa. A orar por aquela pessoa que você deu o convite. E você vai ver o que Deus vai fazer. Poder da palavra, poder da oração. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é fiel. A tua palavra declara que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Meu Deus, nós somos tão falhos, Senhor. E nós te agradecemos por sermos tão falhos, porque isso desperta em nós um coração quebrantado, um coração desejoso de aprender mais do Senhor. Nos ensina, Senhor, nos instrui na tua palavra. Nos faz ver que nós temos o poder da tua palavra nas nossas mãos. E que esse poder é para exaltar o teu santo nome. Muitas pessoas não conhecem ao Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que as tuas misericórdias, pelo poder da tua palavra, Senhor, alcance aqueles corações que ainda não entregaram a vida ao Senhor. Meu Deus, que possa haver salvação, porque os dias eles estão se findando, Senhor. Muitos ainda dizem que é balela, é conversa de crente, é conversa de fanático, como eu ouvi essa semana. Oh, meu Pai, não sabe o que falam, Senhor. Meu Deus, não deixa que venha sentimento de raiva, porque essas pessoas não querem aceitar. Afinal de contas, a tua palavra, a mesma palavra, revela que são pessoas com coração duro, e que se o Senhor não fizer nada, nada podemos fazer, Senhor. É por isso que nós dependemos do Senhor, para que o Senhor coloque as palavras, a tua palavra nas nossas bocas, para que pelo teu poder, Senhor, pelo poder do Evangelho, essa pessoa que ainda não conhece a ti, venha entregar a vida ao Senhor. Nós sabemos que a seara é grande, que os dias são maus, e em consequência disso a tua palavra tem sido deixada de lado, Senhor. Restaura no coração do teu povo o desejo de se voltar para a tua palavra, Senhor, porque o teu nome e a tua palavra são acima de todas as coisas. Obrigado mais uma vez por essa porção, a porção que nós precisávamos, é a porção exata. Nós queremos te servir melhor, e para isso contamos com o auxílio do Espírito Santo. Só Ele pode nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado por cada vida, Senhor, que veio aqui essa noite chuvosa,
Noite difícil, Senhor. Mas com certeza eu creio não perderam a viagem, Senhor. Porque se alimentaram da tua palavra. E como a tua palavra não volta vazia, eu não tenho dúvidas que será uma semana abençoada por essa mesma palavra que foi proferida. Porque o Senhor vai encorajar, o Senhor vai despertar o teu povo para falar mais e mais do Senhor. Testemunhar sim é importante, mas acima do testemunho é o poder que a palavra proferida tem. Nós te agradecemos e te rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oramos a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Vamos declarar a Ele toda a glória? Amém? Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Dê um forte abraço no seu irmão e vamos louvar o Senhor. A Ele a glória.